Do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui com você nesse canal, Ministro do Evangelho, Igreja Primitiva, para trazer a você a continuação do tema que temos abordado acerca de usos e costume e agora entrando em legalismo, crente legalista. Amados, eu não poderia deixar de também falar da figura de Paulo. Paulo foi o pregador, conhecido como pregador da graça de Deus. Na verdade, todos os apóstolos são pregadores da graça de Deus, mas Paulo é apelidado contemporaneamente como o pregador da graça de Deus. E nós temos que, antes de entrar no mérito da questão sobre a graça, devemos realmente entender um pouco sobre quem era Paulo, a figura de Paulo. Então eu fiz algumas anotações aqui e vou ler para vocês. Paulo de Tarso nasceu em Tarso, Sicília, uma cidade romana, ou seja, Paulo, por nascimento, ele era um cidadão romano, mas nós sabemos que os judeus, eles não atentam muito para o local de nascimento. É descendência após descendência, em qualquer lugar que nasça, para o judaísmo, para o judeu, para a cultura judaica, ele é um judeu. Ou seja, Paulo nasceu em Roma, mas seus parentescos eram judaico, perdão aí pelo português, tá bom? Ele era um cidadão com dupla nacionalidade, judeu e romano. Recebeu uma educação rigorosa. Mas antes, irmãos, eu gosto de fazer uma exposição bíblica e nós vamos ver, confirmar dentro da palavra o que nós estamos aqui expondo aos irmãos. Vamos lá ver aonde a Bíblia nos aponta a nacionalidade de Paulo. Então nós vamos recorrer ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 39. 21, 39. Vamos ler com você, já achou aí? É importante você abrir a sua Bíblia. Vamos fazer como os tempos antigos, da década de 90. Vamos conferir como os crentes de Bereia. Versículo 39, que nos diz assim: Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Então ele diz: sou judeu, cidadão de Tarso. Agora vamos para Atos 22, 3, que diz assim: sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia. Então essa cidadania romana de Paulo, ela não se deu através de depois de documentos, como se fosse da entrada em cidadania, como é feito atualmente. Paulo, ele foi por direito, ele era um cidadão romano, nasceu em Roma, nasceu numa cidade romana, melhor dizendo. Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Então aqui a Bíblia nos aponta que Paulo realmente, não só pelas minhas palavras, mas pela própria palavra de Deus, pelo livro de Atos dos Apóstolos, vemos ali uma dupla cidadania. Recebeu uma educação rigorosa na lei judaica, estudando com o famoso rabino Gamaliel em Jerusalém. Versículo 3 do mesmo capítulo 22 de Atos, nós vamos ler de novo. Sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês. Então, Paulo, ele aqui nos relata que ele foi rigorosamente instruído na lei de Moisés. Era um homem que tinha doutorado nesse tema e era zeloso por essa lei. Tornou-se doutor da lei, especialista na interpretação e aplicação da Torá. Atos capítulo 26. Vamos aí, abra sua Bíblia também aí para Atos 26 e nós vamos ler juntos. Atos 26, já viu aí? Então vamos, Atos 26, 4, que diz assim: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. Então, a criação dele foi desde tenra idade. Tanto em minha terra natal, que nós já lemos que foi na Cilícia, cidade romana, como em Jerusalém. Ou seja, ele era muito, tinha muito, pelo que a gente entende, ele tinha muito da cultura romana e da cultura do próprio povo dele. Tinha um bom conhecimento. Eles me conhecem há muito tempo e pode testemunhar
se quiserem que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Então a gente percebe aqui que Paulo ele foi realmente educado com muito rigor, era um especialista, era de uma seita, que ele mesmo fala, dos fariseus, que era a mais severa. Então você entende que Paulo, pelas suas atitudes e por pedir cartas ao sumo sacerdote, para matar todo aquele que adorasse ao Senhor Jesus, e fosse seguidor do Senhor Jesus. Paulo era um severo cumpridor da lei. É isso que eu quero que você tenha em mente nesse vídeo. O propósito desse vídeo é esse, você entender quem era Paulo. Paulo não era um simples apóstolo por esse fato, porque ele era um doutor da lei e ele fazia cumprir, não só cumpria, como ele fazia aos demais a cumprir essa lei, a ponto de usar a força, a violência. Então a gente vê no livro de Atos que ele consentiu na morte de Estevão. Era uma passagem muito conhecida, a maioria dos cristãos conhece. Entretanto, aqui eu entendo que nem todos aqui são antigos no Evangelho, né? Muitos estão chegando talvez agora, e eu gosto de provar, né, a questão que eu estou comentando aqui. A partir do capítulo 7, né, você vem ali o julgamento de Estevão, a exposição de Estevão, a prisão de Estevão no capítulo 6, aí você continua no capítulo 7 e você vai ter a culminação do apedrejamento a partir do versículo 7. Versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então nós vemos aqui que Saulo consentia na morte de Estevão. E a gente percebe que a experiência que Paulo teve no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, pode acompanhar aí, foi a sua conversão. Ele estava indo e respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era uma das referências que se fazia aos seguidores de Cristo na época, que era a seita do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Então, a partir daí, na sequência dos outros versículos, a gente vai ter a história da sua conversão por completo. Aconselho que faça isso. Leia todo o capítulo, para que você tenha um entendimento básico da figura do apóstolo Paulo. Nós vamos falar do apóstolo que mais combateu a lei, que mais combateu o legalismo sendo aplicado como regra de salvação, como substituto da cruz de Cristo. É o que mais falou sobre a lei. Eu vou corrigir. Combateu a lei no sentido de a lei substituir a graça de Deus ou andar paralelo, ou ser um adendo ao conceito de salvação. Nós cremos na graça de Cristo, mas precisamos da lei também. Mentira. Paulo debateu fortemente cristãos que pensavam assim, e praticamente Paulo considerou esses homens que se infiltravam no meio do povo que era liberto pelo sangue de Cristo. Paulo combateu severamente, até mesmo como se essas pessoas fossem, esses conceitos dessas pessoas fossem um vírus que contaminava todos os cristãos que iam aceitando pela fé o Senhor Jesus. Então, a partir daí, nós vamos agora entrar na história de Paulo combatendo esse legalismo, que a carta de Gálatas expõe essa situação bem claramente. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amados, com isso podemos chegar a uma conclusão. Pela biografia de Paulo, Paulo foi o maior legalista de todos os tempos.
onde até mesmo usava a violência para deter aqueles que abraçavam a fé no Senhor Jesus Cristo. E essa tentativa que hoje nós temos, vemos hoje as igrejas, algumas igrejas, tentar andar lado a lado com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A lei de Moisés fundida na graça do Senhor Jesus. Não há possibilidade disso, porque uma coisa é o Evangelho do Senhor Jesus, a outra coisa é todo o Velho Testamento, com a lei mosaica, apontar para o Senhor Jesus e dizer: até aqui a lei chegou, a partir de agora é o Senhor Jesus que está no comando. A partir de agora, toda ideia de fé é sobre ele. A partir do momento que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e essa pessoa continua, o grupo continua levando a lei junto, paralelo ao conhecimento da graça do Senhor Jesus, há um contraste violento. Podemos simbolizar isso até mesmo na figura e na vida de Paulo. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele caiu do cavalo. Isso representa que não só ele teve uma queda física, mas Paulo teve uma queda de todo o seu orgulho, e a partir dali ele teve que se submeter ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.